Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma Ação Parlamentar. Aqui a gente te mostra o trabalho do Legislativo da cidade. E daqui a pouco tem informação sobre o crescimento das construções no município e como a Comissão de Meio Ambiente da Câmara acompanha essa expansão para evitar possíveis impactos. E um projeto de lei que tramita na Casa propõe medidas para evitar abusos contra mulheres em estádios de futebol. Vamos conhecer também a história de Maria Peregrina, moradora de rua que vivia na região norte de São José e que desperta a devoção de muitos moradores. Fique com a gente, o Ação Parlamentar já está no ar. Nos últimos 10 anos, o crescimento de São José dos Campos foi bastante expressivo. Dados do Censo 2022 revelam uma alta de 10,7% no número de habitantes. Com o aumento da população, a quantidade de bairros oficiais também subiu. Autoridades entendem que esse movimento é positivo, já que revela um desenvolvimento econômico do município. Mas é preciso estar atento aos impactos dessa expansão. E a Comissão de Meio Ambiente da Câmara acompanha de perto a chegada de novas construções à cidade. 2024 deve ser mais um ano de crescimento para a construção civil. A Câmara da Indústria da Construção projeta aquecimento nas obras no primeiro semestre do ano que vem. São José também vive esse otimismo, mas em meio à expectativa, os impactos ao meio ambiente são uma preocupação. No lugar onde ele está sendo construído, então a gente tem uma modificação do uso do solo, que vai desde a impermeabilização do solo, então seja, você tem menos escoamento de água, você vai gerar ilha de calor, dependendo de como isso é projetado, e você tem um impacto, né, de uma outra ponta sobre o meio ambiente, porque tudo que a gente constrói, ele vem da natureza, e vem, né, por exemplo, nós usamos aqui cimento, ferro, né, são minerais, então ele tem um impacto nessas jazidas, né, que nós não estamos vendo, mas eles existem. Os impactos ambientais são diversos, como geração de resíduos, aumento do consumo de energia e de água, desmatamento e o consequente aquecimento global. Por exemplo, a gente tem a verticalização, para um melhor aproveitamento do território, das infraestruturas urbanas. Mas no longo prazo, se a gente, por exemplo, não soluciona um problema clássico, que toda a cidade média e grande tem, que é o trânsito. Então, muita gente morando junto, né, muito carro ofertado, né, transporte público precário, né, que a gente, infelizmente, ainda é um problema. Então, a gente tem, por exemplo, a poluição atmosférica, que é um problema de saúde crônico nas cidades médias e cidades grandes desse país. Então, isso é no longo prazo certo. E a gente vai ter demanda sob pressão de oferta de água, oferta de energia, que também são impactos que a gente tem, né, no médio e no longo prazo. São cada vez mais prédios espalhados pela cidade. Por isso, é preciso pensar em soluções sustentáveis, capazes de conciliar construção civil e sustentabilidade. De forma bem simples, a construção sustentável é aquela que leva em conta como a obra vai impactar o meio ambiente, antes, durante e depois do edifício ser erguido. Ou seja, é poluir menos e causar o menor dano possível à natureza durante a vida útil do imóvel. Em São José, o Código de Edificações, aprovado no ano passado, traz mais harmonia para a relação entre novas construções e sustentabilidade. A legislação aprovada pela Câmara em 2022 exige que toda obra adote tecnologia e sistemas de menor impacto ambiental. O Código de Edificações ele define recursos, as condições técnicas que o projeto tem que ser aprovado, tudo isso, como eu disse, para garantir a qualidade urbanística, né? Esse novo Código de Obras com uma novidade. São José dos Campos foi o primeiro município no Brasil a apresentar como política pública, né, a regra do jogo para você construir, reformar uma residência, um prédio, shopping center, indústria, hospital, qualquer coisa, você tem que adotar conceitos, equipamentos, sistemas, insumos do Green Building, da construção verde. Ainda segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, o modelo inclui a adoção de uma pontuação mínima para o emprego de produtos sustentáveis. A nossa regra define que você tem que atingir um número mínimo de pontos
senão o seu projeto sequer é analisado, é indeferido de pronto. É importante que diga que a construção dessa política pública foi também em parceria com o segmento, através dos colegiados, aprovado no Coman, aprovado no CMDU, então foi uma grande discussão e que essa regra, passou a vigir em março de 2022. Então, você tem que adotar coleta de água de chuva, ou então painel fotovoltaico, ou então aumentar a superfície impermeável, plantar mais árvores, melhorar a condição do córrego que está ali no bairro, melhorar uma praça. Então, são mais de 80 sugestões e ideias que o manual de sustentabilidade que nós editamos junto com o Código de Obras orienta os profissionais a propor no seu projeto. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara monitora todo o sinal de mudança no setor. O objetivo é garantir a manutenção da qualidade de vida encontrada por aqui. Essa expansão, esse crescimento urbano, predial, populacional, gera mais trânsito, mais poluição, mais engarrafamento, mais carro na rua. Então, aumenta muito a densidade de carros na cidade. Isso daí traz um prejuízo, com certeza, para o meio ambiente. A gente sempre está em contato com os órgãos competentes para isso, Prefeitura, as suas secretarias, a parte de fiscalização, como que as denúncias estão sendo fiscalizadas, as demandas que recebemos também através do nosso gabinete, se isso está indo para frente, se está indo lá pontuar com o proprietário, orientar ou até punitivo no caso, quando é o limite, mas tem que ser feito. A maior parte dos estudantes que se prepara para entrar no mercado de trabalho busca fazer um estágio durante o curso para vivenciar na prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula, E a Câmara Municipal, aqui de São José, tem um programa que oferece oportunidades para universitários de diversas áreas. Os estagiários fazem parte da rotina de trabalho da Câmara Municipal de São José. Na parte administrativa ou nos gabinetes com vereadores, eles desempenham atividades que contribuem com o funcionamento da casa, ao mesmo tempo em que ganham experiência. Um deles é o Rodrigo, estudante de gestão empresarial. Eu estava tentando conseguir algum estágio faz algum tempo, só que todos os estágios que eu tentava fazer, eu não conseguia passar porque eu nunca trabalhei nem nada e geralmente eles querem alguém que tenha alguma experiência. E aqui foi o lugar perfeito, que aqui não precisa de nenhuma experiência. Basta passar na prova que eu consegui entrar. Eu ajudo na organização aqui também, que obviamente se futuramente eu for trabalhar em alguma empresa, eu vou ter que repetir coisas do tipo, mexendo nos sistemas também, atendimento ao público, que eu faço um pouco também, no telefone, pessoalmente. Faz 6 meses que eu tô aqui e parece que eu virei outra pessoa de lá pra cá. Outros estudantes, como o Rodrigo, costumam buscar os estágios como uma porta de entrada para o mercado, o primeiro contato profissional. Os processos seletivos aqui da Câmara de São José têm esse papel pedagógico de ampliar as oportunidades de aprendizado e de conhecimento. Aqui na Câmara, o estudante aprende muito, tanto na parte administrativa, que vê como funciona a administração, e também na parte lá dos gabinetes, que eles aprendem como são feitas as leis, como que os vereadores atendem os munícipes. Muitos ajudam a atender munícipe, acompanham as solicitações junto com o vereador. Tem que ter força de vontade, e sempre estar perguntando, Porque ele tem as atividades que ele vai desenvolver, mas ele não precisa fazer somente aquilo. Se ele tem dúvida e ele quer aprender, ele tem um supervisor que é da área, que ele está à disposição para orientá-lo durante todo o período de estágio. O estágio na Câmara tem carga horária de 30 horas semanais. Os estudantes recebem bolsa auxílio, além de auxílio transporte e auxílio alimentação. Em cada seletiva, são diversas oportunidades para áreas como administração, análise e desenvolvimento de sistemas, design gráfico, direito, jornalismo, tecnologia e informática, entre outros cursos. Na última prova, realizada em novembro, foram abertas 52 vagas. A convocação é feita de acordo com a demanda de cada setor. Para o vereador Rafael Pascucci, a troca de experiências entre os estagiários e o ambiente de trabalho é enriquecedora. O parlamentar também reforça que é importante divulgar vagas e incentivar programas de estágio no município. Eu vejo aqui no nosso município, tanto a prefeitura, a Câmara Municipal, as fundações, as autarquias, tem uma presença marcante dos estagiários. A gente tem que fomentar, tem que divulgar, tem que ter ações para ter mais estagiários também. Aqui na Câmara Municipal, por exemplo, eu já tive 2 estagiários no meu gabinete ali no começo do mandato que contribuíram positivamente nas resoluções dos problemas
da nossa comunidade. Então eu acho que a gente tem que continuar incentivando, né, a prefeitura agora pela Fundas também tem um programa interessante do agente cidadão que colabora também com o município em outras ações. Então todas essas ações, os estagiários, os agentes lá da Fundas, todos eles colaboram no aprendizado e no desenvolvimento da juventude para o mercado de trabalho. Depois do intervalo, a gente fala sobre um projeto de lei que tramita na Câmara e que prevê a implantação de medidas para evitar abusos contra mulheres em estádios de futebol. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E olha, evitar abusos contra mulheres em estádios de futebol. Esse é o objetivo do projeto de lei da vereadora Juliana Fraga, que tramita aqui na Câmara. Entre as propostas previstas na matéria está a divulgação de canais de denúncia e mensagens de conscientização. As mulheres têm ocupado cada dia mais espaços na sociedade e um dos principais lugares são as arenas esportivas. Porém, muitas delas ainda não se sentem seguras de irem aos jogos devido aos casos de assédio. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que nos dias que o time de futebol das grandes cidades jogam, o número de ameaças contra as mulheres aumentam 23,7%. Um problema que a vereadora Juliana Fraga pede atenção. Nos dias de jogos, aumenta o número de violência contra as mulheres, né, em torno de 23%. Então, é uma maneira de você levar e mostrar para aquele homem que está assistindo o jogo, que muitas vezes tem bebida, fala assim, poxa, pode beber, pode assistir o jogo, mas mesmo que perca ou ganhe, não vá bater na sua esposa, né? Então, é um assunto muito importante e todos os espaços e todos os veículos que a gente pode utilizar para falar sobre o assunto, falar sobre essa temática, a gente tem que usar. E para combater os casos de violência, a parlamentar criou um projeto de lei em tramitação na Câmara, que tem como objetivo utilizar os eventos esportivos como instrumento de proteção às mulheres. A ideia é aproveitar a visibilidade do esporte para criar propagandas e mensagens de conscientização sobre o tema. Imagina um espaço onde tem um grande número de pessoas, principalmente homens que vão assistir o futebol, e por que não? Estão lá para torcer, lógico, não estão lá para pensar no o que acontece depois, mas por que não levar, sim, um cartaz, né, que cause esse impacto e pelo menos faça com que ele reflita por um instante, por um minuto, né? Quem sabe dali pode trazer uma mudança de consciência, após ele refletir que ele não precisa, que nem deve bater na esposa, bater nos filhos, né, por conta de ter perdido um jogo, o time ter perdido um jogo, ou porque bebeu demais. E a Gabriela sabe bem disso. Santista fanática, a torcedora está sempre presente na Vila Belmiro para acompanhar o time do coração ao lado do pai e do tio. Mas nem sempre ela se sente confiante para ir sozinha ao estádio. Acaba sendo uma questão cultural. Infelizmente, eu não consigo ir sozinha. Toda vez, se o meu pai não pode ir, eu não posso ir. Então é meio chato, né? Porque às vezes eu quero muito ir num jogo, meu pai tem um compromisso no dia, e aí ele fala, vê com o seu tio se ele vai. Se o meu tio não vai, eu também não vou. Então é muito chato, é muito ruim. E para ajudar a quebrar este ciclo de violência, as mulheres também têm dado um recado dentro da quadra. O time do futsal feminino é uma das equipes mais tradicionais do Brasil e sempre conquista títulos. A Lígia é uma das principais jogadoras da equipe e sabe da importância do esporte para a representatividade. Muitas meninas que se espelham nisso e a gente está sempre lotando estádios hoje em dia. O futsal aqui, hoje a gente tem a base do São José, que as menininhas vão, levam a família, as mães. Então, assim, é uma visibilidade muito maior e é muito importante ter esse apoio feminino dentro de um esporte que também é feminino, que já foi muito masculinizado, né? Mas para a mudança acontecer de fato, a participação masculina no respeito e conscientização são fundamentais. Por isso, Rodrigo Mogi, técnico da equipe de futsal feminina, reforça a necessidade de criar oportunidades para as mulheres e promover a igualdade de gênero.
E eu acredito que esse seja o principal foco para fora das quadras, né? Acho que a gente tem que todo mundo se respeitar da mesma forma, as mulheres têm que ter as mesmas chances que os homens, né? A gente sabe de tudo isso, eu acho que cabe a nós homens também ter essa consciência, né? E saber que o mais importante é o profissional, é a pessoa, independente do gênero. Eu acho que isso que a gente tem que fomentar através do esporte, né? Mas levar para fora também. Com a aprovação do projeto de lei, a vereadora Juliana Fraga espera contribuir para que no futuro as mulheres se sintam seguras em qualquer local que quiserem estar. E isso faz com que os homens também mudem um pouco da concepção, né? Incluir as mulheres com respeito, porque ela tem esse direito. Então, esse é um projeto, como tantos outros projetos que tem nessa casa, que fala sobre essa temática, e eu espero de verdade que os vereadores votem a favor, apoiem o projeto, e os espaços onde nós temos espaços esportivos, tanto público quanto privado, abracem essa ideia e façam uma campanha forte aqui na cidade. Hora de fazer mais uma pausa no Ação Parlamentar e no próximo bloco vamos conhecer um pouco da história de Maria Peregrina. A gente volta já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E uma moradora de rua que vivia na região norte de São José dos Campos despertou a devoção de muitos moradores da cidade. Maria Peregrina morreu aos 50 anos de idade, em 1964. E até hoje, o túmulo dela é visitado por quem acredita em sua santidade. O nome real de Maria Peregrina ainda é desconhecido e também não há registro da imagem dela. Mesmo assim, ela se tornou um mito na cidade tão forte que até uma escola do município faz referência a ela. As fotos da família trazem lembranças de quando o seu Benedito morava em Santana, região norte de São José dos Campos. E nos arquivos da memória estão presentes as recordações da mulher que ficou conhecida na cidade como Maria Peregrina. A minha lembrança é que nos anos de 60, eu vim morar em São José, na Avenida Rua Barbosa, e aí a gente via aquela pessoa peregrinando, andando para baixo para cima, que uma senhora negra, muito maltrapilha, e não conversava com ninguém, ela tinha medo da sociedade, tinha medo da pessoa maltratada. Naquela época, seu Benedito tinha 20 anos de idade e a mulher negra que vivia pelas ruas chamava a atenção. Ninguém sabia qual era a história dela e a família do aposentado ajudava como podia. A minha mãe, conhecendo ela ali no passado, minha mãe tentou se aproximar e ela aceitou a atenção da minha mãe. Acho que ela viu que podia confiar e a minha mãe começou a oferecer alimento. Dava café de manhã, dava o almoço, à tarde dava um lanche para ela quando ela aparecia, arrumava um lanche para ela levar para comer, as frutas. E como ela é muito maltrapilha, muito abandonada, a minha mãe ficou com dó e começou a arrumar roupa para ela, agasalho, cobertor, arrumar assim um chinelo, uma sandália. Cristina também morava em Santana quando Maria apareceu no bairro. E o que mais impressionava era o amor que a senhora tinha pelos animais. Que ela não gostava de ver ninguém maltratando, porque às vezes maltratava animal de rua, então ela não falava, mas ela se aproximava e imediatamente o animal ia para perto dela. Então ela tinha essa espiritualidade, né, voltada para a questão da natureza, do simples, dos animais, é muito grande, isso a gente sentia nela. Pelas ruas da região, ela caminhava com um saco de trapos na cabeça e os relatos de testemunhas permitiram que uma artista plástica reproduzisse como seria o rosto dela. O historiador do Arquivo Público da cidade afirma que há alguns indícios de que Maria Peregrina era filha de ex-escravizados. Na década de 40, a gente ainda vivia os ecos do final da escravidão. Então, muitas pessoas daquela época ou eram ex-escravizados ou eram filhos de ex-escravos. Provavelmente ela foi filho, sim, de algum que foi escravizado, porque ela era negra. Já quando apareceu em São José, ela já tinha lá por 60 anos, mais ou menos.
Então ela provavelmente nasceu lá em 1880 ou 1890, né? Bem nesse momento. Lembrando aí que depois do fim da escravidão, depois da Lei Áurea, não teve nenhum tipo de atendimento a esses livres, a essas pessoas que foram libertadas. E aí uma parte significativa saiu por aí afora, né? Vagando sem ter aonde ficar, porque não foi dado um pedaço de terra para eles. Então, boa parte virou morador de rua. Seu Antônio se lembra dos maus tratos que ela sofria e afirma que nunca presenciou qualquer tipo de reação. Tinha pessoas que tinham medo dela, tinha pessoas que ficavam corridas de medo. As crianças, os molecados judiavam dela. Ela não ofendia ninguém, ela era super ofendida, mas não ofendia ninguém. Nunca maltratou ninguém, nunca falou nada. Sempre que maltratava, fazia aquela malcriadeza para ela, ela ficava quieta, calada, ela saía de perto sem reclamar, sem xingar. Maria Peregrina sempre se abrigava debaixo de árvores e tinha uma relação de harmonia com a natureza. Ela tinha uma relação assim, com a natureza impressionante, né? Ela tinha uma facilidade em conviver com os animais, como o tempo, né? Dizem, né? E é verdade, os relâmpagos não acertavam ela sabia se abrigar embaixo da árvore, não se molhava. Então, ela tinha uma relação assim, que em vida as pessoas percebiam isso, que ela tinha alguma coisa diferente, uma pessoa simples, né? Que vivia da caridade de outras pessoas. Maria morreu em 9 de fevereiro de 1964. E inicialmente, como não havia documentos, ela foi enterrada como indigente. Só depois de muito tempo, ela ganhou um túmulo. E isso só aconteceu porque moradores aqui da região norte da cidade passaram a atribuir a ela graças alcançadas. Então, aquela mulher misteriosa, que em vida era chamada de Nega do Saco ou Inhá Maria, passou a ser reconhecida como Maria Peregrina. Hoje, o túmulo dela é um dos mais visitados e está sempre assim, cheio de flores. O Vale do Paraíba tem essa religiosidade muito forte, né? Porque principalmente na época de dor, de sofrimento, época de tuberculose, por exemplo, as pessoas se apegaram, né, à religião para superar esse sofrimento, essa dor. É curioso porque a região norte é onde tinham muitas fazendas, onde tinha muita escravidão, né? Racismo no caso, e ela é uma negra, uma mulher negra, pobre, ela ser venerada, isso que é interessante. Mas a região norte também tem muitas pessoas simples, de muita fé, então se apegaram a ela, uma pessoa que é mais próximo, né? Esse contato mais próximo, né? De moradora de rua a santa popular, Maria Peregrina ficou marcada para sempre na história de São José. Quem viveu naquela época garante que, independente de sua santidade, ela deixou lições para a vida. Deixou uma missão de humilde, né? De humildade, né? Aquela missão assim, de tolerância da sociedade, de maltrato. Deixou aquela lição, foi uma lição de vida para a gente. Ela serve como um ensinamento para a gente respeitar a natureza e conviver bem com a natureza. Ela passa muitas lições, né? A primeira lição é a questão da solidariedade, né? Ela foi sempre uma pessoa que, mesmo não tendo nada, ela dividia, né? Ela sempre estava preocupada com o outro, principalmente se fossem animais. Ela gostava muito da natureza, tinha o maior cuidado com a natureza. Chegamos ao fim de mais uma ação parlamentar. Espero que você tenha aproveitado as informações. Não se esqueça que você também pode acompanhar a TV Câmara SJC pelo YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.